No começo eram as trevas. E então, Bang! Nasceu um sistema que se expande infinitamente, feito de tempo, espaço e matéria. Agora vá mais longe do que jamais imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado o Universo. O Sol teria uma companheira mortal que ameaça a vida em nosso planeta? É possível viajar no tempo? É uma das maiores questões. Para onde foi a antimatéria? A mente busca explicações. Como a água em Marte desapareceu? E o que havia antes do Big Bang? Esse é o maior mistério de toda a ciência. Grandes perguntas e ciência de ponta. Os mistérios inexplicáveis do universo. Universo. Mistérios inexplicáveis. Entre os mistérios inexplicáveis do universo, um tem especial urgência para aqueles que gostam de viver no planeta Terra. Os habitantes da Terra teriam uma data marcada para a extinção uma vez a cada 26 milhões de anos? E se for assim, o que causa essa destrutiva chuva periódica? Haverá uma enorme explosão. Tudo, num raio de milhares de quilômetros, perecerá. Haverá ondas gigantescas de um tsunami. Um calor enorme. Incêndios por todo o globo. E depois, escuridão. Durante milhões de anos, imensos objetos espaciais têm se chocado contra a Terra, com resultados desastrosos. Um impacto nas águas da península de Yucatán teria causado a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Mas não foi a primeira extinção em massa no planeta. E provavelmente não será a última. Não foi a primeira grande extinção em massa. A primeira foi a extinção permiana, na qual 95% das espécies marinhas e 80% das espécies terrestres morreram. Extinções radicais já aconteceram. Para alguns cientistas, esses períodos de morte e destruição ocorrem regularmente. Alguns paleontólogos verificaram um estranho padrão. Descobriram que grandes extinções, como a que eliminou os dinossauros, e outras também, não ocorrem aleatoriamente, mas ocorrem segundo um cronograma. Era muito estranho. Ocorriam a cada 26 milhões de anos. Era algo inexplicável. O astrofísico Richard Mahler acha que a responsável por essa destruição periódica é uma estrela anã vermelha que espreita na borda do sistema solar. Uma estrela que ele chamou de Nêmesis. Segundo sua teoria, Nêmesis é uma companheira desconhecida do Sol. Desloca-se de 1 a 3 anos-luz a partir do centro do sistema solar, traçando uma órbita elíptica. Quando Nêmesis fica mais próxima do Sol, a cada 26 milhões de anos, sua órbita atravessa a nuvem Oort, uma coleção de trilhões de cometas que cercam o sistema solar. E ao fazê-lo, perturba a ordem do sistema. Quando isso acontece, Nêmesis se aproxima dos cometas e perturba suas órbitas.
Segundo a teoria de Muller, a perturbação gravitacional causada por essa pequena estrela faz com que cometas há muito estáveis saiam de suas órbitas na nuvem Oort. Atraídos pela gravidade do Sol, 1 bilhão de cometas se precipitam em direção ao sistema solar interno. Alguns inevitavelmente se encontram com a Terra, causando enormes impactos e extinções em massa. A ideia de que o Sol tem uma estrela mortal como companheira é controvertida. Para a maioria dos cientistas, o Sol é uma estrela solitária. Mas no universo, estrelas em duplas ou até em trios agrupadas pela gravidade são a norma. A maioria das estrelas na nossa galáxia são parte de duplas ou trios. Então, a ideia de que o Sol poderia fazer parte de uma dupla não é tão absurda desse ponto de vista. É uma questão interessante. Mesmo que o Sol tenha uma companheira, os astrônomos nunca observaram um sistema binário em que as estrelas estejam tão distantes quanto Muller afirma que o Sol e Nêmesis estariam. Muller precisava provar que Nêmesis existia. Em 1997, a NASA lançou um projeto com o potencial de desvendar esse mistério. O Two Micron All-Sky Survey, ou TWO-MASS, usa 2 telescópios com radiação infravermelha para varrer o universo em busca de estrelas desconhecidas. O TWO-MASS se concentrou em corpos difíceis de encontrar em nossa galáxia e suas proximidades. E já produziu mais de 2 milhões de imagens. Se Nêmesis existisse, o TWO-MASS deveria tê-la detectado. Mas o projeto nunca encontrou algo que corresponda à descrição de Muller. Procuramos bastante pela estrela mortal por Nêmesis, mas não conseguimos encontrá-la. Mas Muller não está surpreso por o TWO-MASS não encontrar Nêmesis. A razão é que a uma distância de 1 ano-luz, que é a distância necessária para que tenha órbita de 26 milhões de anos, o movimento é mínimo e por isso não foi detectado por estudos que procuram estrelas. Outra possibilidade é que Nêmesis seja uma anã marrom. Essas estrelas fracassadas são bem menores que as anãs vermelhas. Como tem órbita muito elíptica, uma anã marrom permaneceria longe da Terra a maior parte do tempo e fora do alcance dos astrônomos. Se for assim, a Nêmesis terá escapado do radar do TWO-MASS. Richard Muller promete continuar procurando e planeja outro estudo, mais detalhado. Ele acredita que a descoberta da Nêmesis seja uma questão de tempo. Há muitas estrelas no universo, são milhões. É como encontrar uma agulha num palheiro, logo nós perceberemos. Da mesma forma, quando encontrarmos essa estrela, vamos medir sua órbita e provar que é Nêmesis. De todos os mistérios inexplicáveis do universo, talvez o mais fascinante e controvertido seja a possibilidade de viajar no tempo. Podemos viajar para o passado, podemos alterar nosso destino. É uma das maiores questões.
Em 1955, Ron Mallett tinha apenas 10 anos quando seu pai morreu de ataque cardíaco. Abalado, o jovem Mallett ansiou por um modo de rever o pai e talvez salvar sua vida. Um ano depois que ele morreu, li o livro de H.G. Wells, A Máquina do Tempo, e foi o que me salvou, porque sonhei em construir uma máquina do tempo como a do livro para poder voltar no tempo e tentar salvar a vida dele. Fiquei obcecado com a ideia de construir uma máquina do tempo. A Máquina do Tempo era uma obra de ficção, mas Mallett logo descobriu que a ciência explicava a misteriosa ideia de viajar no tempo. E a fonte era ninguém menos que Albert Einstein. Einstein teorizou que a distância e o tempo eram ligados. Imaginou o espaço e tempo como uma espécie de tecido ou lençol. Em sua teoria geral da relatividade, Einstein mostrou que um objeto volumoso, como um planeta, uma estrela ou um buraco negro, deforma o tecido do espaço e tempo. De fato, Einstein acreditava que a gravidade, a força que nos prende à Terra e a mantém em órbita em torno do Sol, é apenas um efeito dessa deformação. Para Mallett, essa ideia de que o universo pode se curvar tem implicações de longo alcance, porque se for possível gerar gravidade bastante para curvar o tempo formando um anel, talvez seja possível criar um túnel para se mover para frente e para trás no tempo. As teorias de Einstein alimentaram o sonho de Ron Mallett de aprender a construir sua própria máquina do tempo. Mas a viagem no tempo não era um assunto que os cientistas sérios estudavam abertamente. Na verdade, eu usei uma desculpa que funcionou. Eu estudava buracos negros porque eles me permitiam entender como a teoria de Einstein afetava o tempo. Era uma ideia maluca, mas era considerada legítima. E eu construí minha carreira estudando isso e empregando a teoria geral da relatividade de Einstein. Os buracos negros, os imensos vestígios de estrelas colapsadas, possuem incomparável poder gravitacional de distorcer o espaço e tempo. Exatamente o que Mallett queria fazer. Mas, como ele podia criar no laboratório algo tão carregado de matéria a ponto de distorcer o espaço e tempo? Mallett voltou a buscar inspiração em Einstein e sua mais famosa equação, energia igual mc2, que mostrava que matéria e energia eram formas diferentes da mesma coisa. Segundo a teoria de Einstein, a luz, que é energia, deve ser capaz de distorcer o espaço e tempo tal como um objeto volumoso. Estamos acostumados à ideia de que a gravidade é criada pela matéria. Mas, na teoria de Einstein, a luz pode gerar gravidade. E é nisso que meu trabalho se baseia. Ou seja, se a gravidade pode afetar o tempo e a luz pode gerar gravidade, a luz pode afetar o tempo. Mallett construiu um modelo para demonstrar sua ideia de que um raio laser circulante pode criar um túnel de luz que distorce o espaço e tempo. Tem 4 raios laser que se cruzam. A região dentro daquela coluna de luz representa a região em que o espaço é deformado. E, afinal, o tempo também seria deformado por essa coluna de luz. E isso nos permitiria viajar para o passado. O primeiro viajante do tempo precisará ser bem menor que um ser humano, uma partícula subatômica como um nêutron. Estamos tentando mandar não seres humanos, mas partículas subatômicas e informações.
E este é um grande salto, porque se conseguirmos enviar informações para o passado, isso nos permitirá saber sobre desastres futuros e assim evitá-los. Podemos entender como um raio de luz circulante pode distorcer o espaço e tempo fazendo uma analogia com o café. Se o café e a xícara forem o espaço vazio e a colher for o raio de luz, vejam o que acontece com o café quando mexo. O café gira. É o que o raio de luz circulante faz com o espaço vazio. Podemos ver o efeito no caso do café colocando um grão de café. Quando giro o café, o grão de café também gira. No caso do laser, enquanto o raio circula, colocamos uma partícula subatômica chamada nêutron. E enquanto giramos o espaço, o nêutron também girará, como o grão de café. Na teoria de Einstein, o tempo e o espaço estão ligados, então girar o espaço fará com que a linha do tempo gire e forme um anel. E ao longo desse anel de tempo, poderemos ir do passado para o presente e para o futuro e de volta para o passado. As máquinas do tempo da ficção científica permitem viagens ilimitadas ao passado e ao futuro. Mas Mallet adverte que o viajante do tempo só poderia recuar até o momento em que a máquina do tempo começou a funcionar. Se eu ligar a máquina hoje e a deixar ligada 100 anos, então alguém daqui a 100 anos poderá recuar 75, 50, 25 anos até o momento em que liguei a máquina, mas não poderá recuar para antes disso, porque antes a máquina não existia e é a máquina que cria o efeito, então não há nada que possa materializar a viagem no tempo. Essa limitação significa que a máquina do tempo não daria a Mallet a possibilidade de voltar a 1955 e salvar a vida de seu pai. Para isso, seria preciso uma tecnologia de outro mundo. Teoricamente, uma civilização alienígena avançada pode ter uma máquina do tempo que foi ligada há milhares de anos. Talvez possamos usar a viagem no tempo deles e visitar nosso passado distante, porque se eles desenvolveram a viagem no tempo há, digamos, 10 mil anos, a limitação será essa. Mas se a encontrarmos, poderemos usá-la e talvez algum dia possamos visitar o Egito e o mundo antigo. Por enquanto, Mallet se dedica a construir a sua máquina do tempo. Um projeto que consumirá $250 milhões só em gastos iniciais. O dinheiro é apenas um obstáculo encontrado por qualquer físico que se atreva a estudar a viagem no tempo. Também há certos paradoxos que tornariam a viagem no tempo impossível, como o famoso paradoxo do avô. Imagine que você volta no tempo e mata seu próprio avô antes que ele conhecesse sua avó. Sendo assim, você não poderia ter nascido e muito menos voltado no tempo. Então esse anel é um misto de possível e impossível. Pode e não pode acontecer. Mas Mallet acha que avanços recentes na física teórica sugerem que esses paradoxos não são um problema. Muitos físicos hoje acreditam que nosso universo é apenas um entre vários universos paralelos. Então, se ao voltarmos no tempo entramos num universo paralelo, podemos alterar eventos sem afetar o universo de onde viemos. Achamos que o Rio do Tempo pode ter redemoinhos. Ou seja, você pode ser capaz de voltar e conhecer seus pais antes de nascer, ou então bifurcar em 2 rios e assim alterar o passado e criar um universo alternativo. Todas essas teorias estão na vanguarda da física moderna hoje. Mallet acredita que os seres humanos podem estar a apenas 1 século da viagem no tempo.
será tarde demais para ele voltar no tempo para salvar Gostou? o pai. Muito. Ótimo. É um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Sabemos que o espaço está girando. Mas sua perda abriu a porta de um novo mundo para as gerações futuras. Desenvolvi uma equação básica. Isso me levou a compartilhar algo com o mundo, o que eu não teria feito de outro modo. E acho que é uma homenagem adequada ao meu pai eu ter podido fazer isso. Sinto-me muito bem assim. Os cientistas acreditam que, enquanto se formava, o universo era constituído não apenas pela matéria que hoje compõe tudo ao nosso redor. Acham que continha uma quantidade quase igual de antimatéria, o oposto da matéria. Se remontarmos aos seus primórdios, o universo era composto de matéria e antimatéria. Toda partícula tem uma antipartícula. Parece loucura, mas é verdade, é meio ficção científica. Mas o que é essa misteriosa antimatéria? E o que aconteceu a ela? A antimatéria é exatamente igual à matéria. A diferença é o fato de ter uma carga completamente diferente. A matéria comum é feita de átomos, que por sua vez são feitos de partículas subatômicas, como os elétrons de carga negativa e os prótons de carga positiva. A antimatéria é o oposto dessas partículas. Tem a mesma massa, mas a carga elétrica oposta. O próton é uma partícula com carga positiva, é o núcleo do átomo. O antipróton seria um próton com carga negativa e exatamente a mesma massa. No universo, os opostos se atraem e as partículas e antipartículas tendem a se aproximar. Pode parecer um casamento perfeito, mas quando a matéria entra em contato com a antimatéria, o desfecho é sempre o mesmo. Elas se aniquilam. Imagine duas espaçonaves avançando pelo espaço em rota de colisão. Uma é feita de matéria normal. A outra é uma nave de antimatéria feita por uma civilização alienígena. O impacto seria espetacular e não restaria nenhum escombro para os investigadores examinarem. A matéria e a antimatéria desaparecem. Puf, não resta nada. Mas a energia não desaparece. Reemerge na forma de raios gama muito potentes, os fótons. E a quantidade de energia contida em um pequeno volume de massa é espantosa. Se você combinar a matéria com a antimatéria, é algo explosivo. De fato, é uma das maiores fontes de energia do universo, essa colisão da matéria com a antimatéria. Então, se eu fosse você, não guardaria antimatéria no bolso, não seria bom para você. A antimatéria é muito volátil, e quando encontra a matéria, o potencial de energia seria tremendo se soubéssemos como canalizá-lo. Para ter uma ideia de quanta energia está contida na matéria, imagine que um desses punhados de areia é matéria e o outro é antimatéria. Quando eles se unem, aniquilam um ao outro e produzem energia. Quanta energia? O bastante para alimentar toda a Califórnia por uma semana, só com esses dois punhados. O maior mistério em torno desse tema é que se havia quantidades quase iguais de matéria e antimatéria no começo do universo, então, onde está a antimatéria agora?
Um dos grandes mistérios do universo é o que aconteceu com o nosso oposto, a antimatéria. Por toda parte que olhemos no espaço, só vemos matéria e não antimatéria. Só há uma pequena quantidade de antimatéria no centro da galáxia da Via Láctea. Por que esse universo parece feito inteiramente de matéria e quase não vemos antimatéria é um mistério. Acho que nunca será explicado, mas a mente busca uma explicação. Uma teoria é que havia uma porcentagem um pouco maior de matéria no começo do universo. As partículas e antipartículas colidiram e se aniquilaram, e o que restou foi essa pequena porcentagem superior de matéria. Os últimos veteranos da mais antiga batalha do universo. Para cada bilhão de antiprótons, precisamos de 1 bilhão e 1 prótons. Então, os 2 bilhões se aniquilam e resta 1 próton. E o que resta somos nós. Nós somos o resíduo, somos o resto dessa explosão titânica de energia causada pela colisão entre matéria e antimatéria num instante do tempo. Nossas mais avançadas teorias não conseguem explicar essa assimetria entre matéria e antimatéria. Mas graças a Deus existe, senão não estaríamos aqui. A matéria prevaleceu e constituiu tudo o que vemos ao nosso redor. Mas existiriam regiões ou galáxias distantes onde a antimatéria ainda reinaria soberana? Pode haver galáxias que são 99% antimatéria, assim como esta é de matéria. E se uma galáxia de antimatéria encontrasse uma de matéria, ambas se aniquilariam num magnífico instante de luz e energia. No entanto, os cientistas aprenderam a criar minúsculas porções de antimatéria em aceleradores para fins médicos. Partículas de antimatéria extraídos de material radioativo decomposto são injetados no corpo para a realização da tomografia cerebral com PET scan. Muitas pessoas não sabem que quando vão ao hospital e fazem um PET scan, na verdade recebem uma fonte de antimatéria. O P de PET significa pósitrons e os pósitrons são antielétrons. Vai para a parte do corpo que é investigada. E quando os pósitrons emitidos encontram um elétron rapidamente, eles se aniquilam e os raios gama são emitidos no corpo e detectados. Concentra-se nas partes do cérebro onde há atividade mental. Então, podemos detectar a emissão de radiação de pósitrons. Isso nos permite obter maravilhosas fotografias da mente racional, possibilitadas pela antimatéria. A antimatéria ajudou a desvendar os segredos da mente humana, mas a mente humana ainda precisa desvendar todos os segredos da antimatéria. Não sabemos por que o universo é feito de matéria agora. Mas estamos nos aproximando de responder essa pergunta. Sabe, um passo de cada vez. Como outros mistérios nesse universo sempre em mutação, toda a verdade sobre a antimatéria ainda permanece no domínio do inexplicável. Marte sempre esteve cercado de mistérios. Mas o mais intrigante deles não tem nada a ver com invasores alienígenas. Evidências científicas sugerem que Marte já foi mais parecido com a Terra
e tinha um dos elementos essenciais para a vida: a água. A água existia em abundância em Marte. Temos evidências de correntes antigas a um pouquinho de vapor d'água na atmosfera. Há até mesmo traços em Marte que parecem antigos leitos de rio e planícies aluviais. Já foi um planeta tropical com mares e oceanos, mas aquela água desapareceu. Como a água de Marte pode ter simplesmente sumido? E por que desapareceu? São mistérios que os cientistas tentam resolver. Evidências geológicas colhidas por sondas e satélites em Marte sugerem que há 3,5 bilhões de anos sua superfície mudou drasticamente. O planeta, outrora temperado, tornou-se um lugar frio e seco, e a água desapareceu. Mas saber quando a água se extinguiu não significa saber para onde foi e por quê. A água de Marte desapareceu há muito, muito tempo atrás. Estou falando de bilhões de anos, e as pistas que nos indicariam para onde foi há muito se perderam. Uma série de eventos em Marte parece ter mudado drasticamente a paisagem. Marte passou por um intenso período de vulcanismo que espalhou lava por sua superfície. Quando finalmente terminou, o núcleo de ferro fundido do planeta se solidificara. Isso pode ter levado Marte a perder seu campo magnético e sua camada protetora de ozônio. Isso deixou a atmosfera vulnerável ao vento solar, que é muito poderoso. Os ventos solares castigaram o planeta durante milhões de anos, despindo-o de toda sua atmosfera. O vapor da água, que antes caía como neve ou chuva, escapou do pequeno campo gravitacional. A água entra na atmosfera como vapor d'água e é bombardeada por radiação ultravioleta que divide a água, que é H2O, hidrogênio e oxigênio. Como o hidrogênio é o gás mais leve de todos, flutua até o alto da atmosfera e é levado pelos ventos solares. Outra teoria para o desaparecimento da água de Marte envolve uma ameaça exterior ao planeta. Há evidências de que no começo do sistema solar, Marte situava-se numa rota mortal. Um evento aconteceu há 3,9 bilhões de anos chamado o Grande Bombardeio, que deve ter causado ao planeta muitos impactos. Esse tipo de evento pode ter jogado o material e a atmosfera do planeta para fora do campo gravitacional. Imaginemos que temos um asteroide aqui e que esse asteroide é do tamanho de uma montanha. Imagine que isto se precipita pelo espaço a uma velocidade muito alta, dezenas de milhares de quilômetros por hora. Ele desce a alta velocidade e... splash! A água se perderá no espaço. Parte vai descer, outra se tornar gases atmosféricos ejetados no espaço e outra se perderá. Outras soluções para o mistério da água de Marte podem estar ocultas no interior do planeta vermelho. Parte da água se combinou com dióxido de carbono, formando calotas de gelo polares com até 3 quilômetros de profundidade e uma camada congelada que cobre boa parte da superfície. Mas há evidências de que água líquida ainda corre sob o gelo. Muito da água de Marte foi para debaixo da Terra e parte migrou até uma profundidade onde o calor permite que exista em estado líquido.
Quando esfriar mais, vai congelar, formando uma criosfera, como parte da subsuperfície. Perto da superfície, vai secar enquanto penetra no solo e entra na atmosfera. Peter Smith, cientista da Universidade do Arizona, está ansioso por resolver o mistério da água de Marte. Muito bem. Estou cavando uma vala aqui para mostrar o que acontece quando chegamos abaixo da superfície e descemos só uns 30 centímetros, porque isso é semelhante ao que faremos em Marte. Smith é o principal investigador da missão Phoenix, da NASA. Trata-se de uma sonda robótica com uma simples meta: pousar em Marte e procurar água. O que aconteceu com a água pode ter virado gelo subterrâneo ou lençóis aquíferos. É o que tentamos saber hoje usando radares para penetrar a superfície e tentar localizar esses reservatórios de água. Segundo Smith, Wilcox Playa, no Arizona, reflete o que os cientistas encontrarão quando a Phoenix raspar a superfície vermelha de Marte. A superfície está árida, salgada e seca, mas a 15 centímetros da superfície há um reservatório argiloso de água e todo um ecossistema que vive nesse solo argiloso e molhado. Quando chove, ele sobe à superfície. Então vemos surgir poças com artêmias, pequenos crustáceos que estavam no solo. Queremos saber se sob a superfície, no lugar certo em Marte, ou seja, a região congelada, encontraremos o mesmo tipo de ecossistema no gelo que se derrete com a mudança climática e que seja habitado por formas de vida marcianas. Alguns acreditam que a vida na Terra se originou em Marte e que suas transformações anunciam nosso destino. Se isso for verdade, encontrar água em Marte pode nos levar às nossas origens cósmicas e ao nosso futuro. Quando o assunto é o universo, o que sabemos só é ultrapassado pelo que ainda nos resta saber. E dentre todos os mistérios inexplicáveis, um continua sendo o maior de todos. Havia algo antes do Big Bang? Ou este foi realmente o começo de tudo? E se foi, o que o desencadeou? Esse é o maior mistério de toda a ciência. O que deu início à criação? A teoria do Big Bang tem essa enorme lacuna. Não temos ideia. Não temos ideia do que deu início ao Big Bang. O Big Bang é o modelo cosmológico da origem do universo há 13,7 bilhões de anos. Tudo no universo remontaria a esse momento. Parece haver um ponto misterioso na nossa origem, a chamada singularidade. E mesmo sendo misterioso e tendo muitas questões em aberto, parece ser um bom ponto de partida para a nossa cronologia. Mas nossos instrumentos científicos não alcançam o período anterior ao Big Bang, se é que esse período existiu. A singularidade é como um horizonte, além do qual não conseguimos enxergar. Na criação, o tempo foi gerado junto com o espaço e a matéria. E o Big Bang marca o instante desse evento. Então, é impossível saber o que aconteceu antes de sua criação. Ainda assim,
A questão do que havia antes do Big Bang intriga as melhores mentes da astrofísica. Segundo alguns teóricos, o universo passa por um Big Bang a intervalos regulares. Esse modelo cíclico propõe que a cada trilhão de anos ocorre um Big Bang, após o qual o universo se expande antes de voltar a se contrair, preparando o terreno para outro Big Bang. Há ligações bem interessantes com a história do universo anterior. O fim de um universo pode trazer o começo de um outro. Talvez nunca tenha havido um começo, pode ter existido desde um momento anterior, sem nunca ter tido nenhum criador. Mas podemos estar mais próximos de uma explicação do que imaginamos. As reverberações cósmicas do Big Bang, que ainda ecoam pelo universo, podem elucidar o momento anterior à singularidade. Essas ondas em expansão são cruciais para entendermos o universo hoje. O universo recebeu um golpe no começo, como eu golpeio esse balde. Isso forma ondas de expansão, e podemos buscar esses padrões simétricos na atual radiação cósmica. Então enviamos satélites, observamos a radiação e as ondas simétricas em expansão. Uma nova geração de detectores de ondas será lançada no espaço na próxima década. Serão interligados por raios lasers. Cada onda de choque, desde o momento da criação, fará vibrar esses raios laser e poderemos registrar as vibrações causadas pelo próprio Big Bang. Por isso, estou seguro de que conseguiremos estudar não só o Big Bang, mas também a era pré-Big Bang nas próximas décadas. Os raios laser também detectarão fontes de energia inflacionária com o fim de determinar o mecanismo que criou o Big Bang. Se penamos para resolver o maior mistério de todos, será que um dia conseguiremos verdadeiramente entender o universo? Sempre que respondemos uma pergunta, logo surgem outras perguntas. Avançamos, resolvemos mistérios, mas sempre haverá outros. Nós somos o resultado do universo tentando se entender. É assim que vejo nosso lugar no universo. Isso torna difícil entendê-lo, mas mesmo assim é possível. O universo está sempre mudando, mas as leis da física são imutáveis. Elas não mudam e nos dão esperança de que, a partir de todo este caos, sejamos capazes de explicar como tudo veio a existir. Em nosso universo sempre em mutação, os mistérios inexplicáveis continuarão a nos escapar. Mas estamos chegando cada vez mais perto de desvendar os segredos mais profundos, as chaves que abrirão as portas do nosso passado e os caminhos do nosso futuro. A ciência já progrediu bastante, mas ainda há muito a descobrir em nosso vasto, sombrio e misterioso universo.